Olá, boa noite a todos. Boa noite, reverendo Paulo, todos os irmãos que estão iniciando conosco o culto ao Senhor nesse instante. Eu os convido para abrirmos as nossas Bíblias no Salmo de número 23. Salmo 23. Salmo muito conhecido por todos nós. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Salmo de Davi, o Salmo de número 23. Vamos orar a Deus, irmãos, nesse instante, invocando a presença do Senhor em nossas vidas. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus nos achegamos a Ti, ó Deus, pedimos perdão pelos nossos pecados, se temos Te desagradado em algo, ó Deus, que o Senhor nos permita arrepender e se converter dos maus caminhos, e que o Senhor também nos dispense o perdão. Ó Deus, agora nesse instante que adentramos a Tua presença, rogamos que o Senhor nos visite, nos dirija, aceite, ó Deus, os nossos louvores, as nossas orações, ó Deus, e esse culto que prestamos a Ti. Muito obrigado por tudo. Sabemos que o Senhor está conosco, o Senhor não nos desampara. E por isso, ó Deus, nos achegamos a Ti nesse instante, para prestar-te um culto e que esse seja agradável ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje estamos aqui mais sozinhos, né? Sem a família, assim por dizer. Mas estamos bem, graças a Deus. Vamos dar continuidade a esse culto. O que nos vem à mente, ao coração, é que hoje seria a Santa Ceia do Senhor. Hoje seria dia de Santa Ceia em nossas igrejas, não é? E assim, sentimos bastante a falta de nos reunir para celebrarmos a ceia do Senhor juntamente com os irmãos, mas enfim, né? Essa é a nossa segunda Santa Ceia que não nos reunimos. Já há 2 meses não nos reunimos mais por conta da pandemia. Mas estamos aqui unidos em oração, unidos em amor, e hoje, justamente, a palavra que Deus colocou em nosso coração é trazer um pouco a palavra do apóstolo Paulo aos Coríntios, quando ele fala acerca da ceia do Senhor, não é? E eu os convido para nós lermos a palavra de Deus nessa noite e meditarmos no que Deus quer para as nossas vidas em relação a essa palavra que nós vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Não é? Os mesmos versos que geralmente lemos ao celebrar a ceia do Senhor na casa do Senhor.
1 Coríntios, capítulo 11, até o verso, do verso 23. Nós vamos até o final hoje, até o verso 34. Embora não vamos explicar detalhadamente cada versículo, nós vamos refletir nesse texto do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Se todos abriram, então, eu espero que sim. Leiamos o que diz aqui os versículos de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Então, está aí a palavra do apóstolo Paulo, muito conhecida, né? Principalmente porque é um texto muito lido. Praticamente todos os meses se lê sobre o texto da ceia, se não este, os textos da ceia que estão nos evangelhos, mas é um assunto recorrente nas nossas igrejas. E ainda assim, há muitas dúvidas de várias pessoas acerca da ceia do Senhor. Ultimamente nós vimos a discussão sobre se era lícito ou não, e algumas igrejas até fazendo, se adiantando, em fazer as ceias virtuais, as pessoas tomando a sua própria ceia na sua casa. Mas, enfim, esse não é o nosso assunto sobre hoje, não é? Nós temos a nossa opinião, não é, de que a ceia é uma reunião presente, onde as pessoas precisam estar presentes, mas não é o nosso assunto. Tem uma devocional do reverendo Ismael dos Anjos, da Igreja Presbiteriana de Ourinhos, que ele vai tratar sobre esse assunto, sobre essa questão. Eu recomendo aos irmãos procurarem aí essa questão. Mas a nossa opinião é a mesma, já adiantando, do reverendo. Irmãos, vamos orar mais uma vez antes de começarmos esta palavra que Deus nos manda trazer hoje. Vamos falar com Deus mais uma vez. Querido Deus e Pai, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor e pedimos a instrução do Teu Espírito para as nossas vidas. Ó Deus, fala conosco através da Tua palavra e nos instrui para que a cada dia possamos mais servir-te, ó Deus, segundo o Teu querer e não nosso. Nós te agradecemos por essa oportunidade, por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, na igreja primitiva, essa igreja que o apóstolo Paulo está se dirigindo, a igreja aos Coríntios, estava ocorrendo, não é, vamos dizer assim, as pessoas estavam interpretando errado, estavam fazendo errado a ceia do Senhor. Não é? A ceia do Senhor no início da igreja primitiva era uma grande refeição,
chamada de festa ágape, né? Era uma festa que eles faziam, onde havia muita comida, e entre essa comida também havia a refeição da Santa Ceia. Mas estava desvirtuada, porque as pessoas ali estavam vendo o individualismo das pessoas, estavam se esquecendo dos que chegavam depois, havia alguns comendo demais e outros não comiam, de forma que é possível que hajam consultado o apóstolo Paulo sobre esta questão da ceia do Senhor, e ele então, é, como fundador daquela igreja, como ministro daquela igreja e responsável, ele escreve àquela igreja dando instruções acerca de como se portar na ceia do Senhor, não é? A ceia, de fato, ela é uma celebração, ela é uma reunião onde se evidencia o amor, sobretudo o amor de Cristo por nós na cruz do Calvário. E isso estava sendo esquecido através da atitude dos irmãos que não estavam demonstrando amor uns pelos outros, né? A igreja dos Coríntios estava muito fragmentada. E apesar de tudo isso, eles assim se orgulhavam dos seus dons. Era uma igreja que foi presenteada por Deus com muitos dons, muitos talentos, e eles se agiam soberbamente por causa desses dons, e apesar desses dons, eles cometiam um pecado muito grande ao se reunirem, não é? Para a ceia do Senhor, evidenciando assim uma falta de amor terrível. Ou seja, né, muitas vezes nós temos pontos positivos maravilhosos, né? Os irmãos têm assim características maravilhosas, mas por causa dos defeitos, aquelas características elas são apagadas, elas deixam de ser evidenciadas e, portanto, deixam de dar testemunho para aqueles outros que estão chegando agora e que conhecem a Cristo. Então, não adianta somente ter talentos e ter dons, mas é importante que esses dons e esses talentos sejam assim acompanhados com testemunho, devem ser servidos em bandejas de prata, vamos dizer assim, porque senão o que se evidencia na vida das pessoas geralmente é o pior, não é o melhor, não é? Então é assim, em resumo, em grosso modo falando, era o que estava acontecendo na igreja de Corinto. E Paulo estava preocupado com isso e, portanto, resolveu escrever a esses irmãos sobre uma consulta, né? Sobre uma consulta. Estava havendo ali muito individualismo, não é? Os irmãos estavam comendo sem se importar com os outros, né? E isso descaracterizava o principal significado da ceia do Senhor, que era uma reunião de amor, né? A própria palavra ágape significa isso, né? O amor de Deus, né? E era para isso que eles deveriam se reunir. Mas não era o que estava acontecendo. Então, irmãos, nós queremos refletir nessa noite sobre alguns aspectos peculiares da ceia do Senhor, quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, né? Quais são esses aspectos? Sobre as características de Jesus na ceia do Senhor, não é? Lógico que nós poderíamos tirar aqui vários outros ensinamentos de Paulo sobre a ceia do Senhor, mas nós queremos trazer o ensino de Paulo aos Coríntios sobre a pessoa de Jesus, ou seja, o significado da ceia do Senhor relacionado à pessoa de Cristo. Afinal, a ceia do Senhor é uma comemoração e é uma lembrança do sacrifício de Jesus Cristo. Então,
tomar a ceia do Senhor sem as atitudes que Jesus deixou impresso, né, aos seus discípulos quando ele celebra a ceia do Senhor, realmente é uma falha muito grande. Então, eu quero meditar com os irmãos, primeiramente no verso de número 23. O apóstolo Paulo, falando da ceia, ele vai dizer o seguinte aos irmãos de Corinto, né? Verso de número 23. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Não é? Paulo está trazendo a memória daqueles irmãos que estavam em pecado quando celebravam a ceia do Senhor, de que deveria se evidenciar a morte de Cristo, né? E evidenciando a morte de Cristo, naturalmente, evidencia-se o amor que Cristo teve pelas pessoas, não é? Então, essa é a relação que Paulo faz da ceia do Senhor. Ele faz uma relação daquele momento, daquela festa, não é? Daqueles elementos com a morte de Jesus e, portanto, com o amor de Jesus. Jesus morreu por amar as pessoas. Paulo faz menção, inclusive, à traição sofrida por Jesus, não é? No verso de número 23 que nós lemos, ele vai dizer, desculpem, eu li o versículo, eu li outro versículo para vocês, né? É o verso 23, irmãos, é o verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Nós vamos falar da morte mais para frente, né? A morte tem a ver com o amor de Cristo também, mas a traição, não é? Paulo enfatiza a traição, que foi justamente na noite em que Jesus foi traído. É óbvio que Paulo usa o fato para sobressair o amor de Jesus pelos seus eleitos, né? Amor que estava faltando na relação dos membros da igreja de Coríntios, né? Mesmo sabendo da traição, Cristo ministra a ceia para eles. Cristo entrega a ceia para eles, não é? O partir do pão, o beber do cálice, a nova aliança do seu sangue. Jesus foi as últimas consequências para resgatar as vidas daquelas pessoas. Então era isso que tinha que ser evidenciado, o seu amor ali na morte, né? O seu amor que superava até mesmo a traição. Ele já sabia que Judas iria traí-lo, mas ainda assim ele celebra a ceia e ele se oferece para morrer por aquelas pessoas. Então, a lição grandiosa da ceia do Senhor, que deve ser evidenciado na ceia do Senhor, é o amor, né? O amor de Cristo por nós e o nosso amor em contrapartida aos nossos irmãos. Porque participar da ceia do Senhor sem amor, não é? É invalidar a ceia do Senhor. É o mesmo que atrair maldição e juízo para si. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso mais para frente, né? Em outras palavras, ele vai dizer: aquele que comer e beber, né, sem discernir o corpo, né, come e bebe juízo para si próprio. Então, a ceia do Senhor é um momento de amor, é um momento em que nós também manifestamos ou devemos manifestar o nosso amor pelos nossos irmãos, não é? Não nos esquecendo deles, não os difamando, não querendo o mal do próximo. Então, essa é a primeira relação que Paulo faz entre a ceia e Jesus Cristo, não é? Demonstrando que é preciso haver amor na igreja, haver amor no corpo de Cristo e, portanto, haver amor na reunião chamada Santa Ceia. Ok? Então, essa é a relação, a partir do verso 23. Dessa forma, somos constrangidos a amar os nossos irmãos como Cristo nos amou, da mesma forma. Coisa que estava faltando em Coríntios, né? Cada um corria para comer, né? E para beber, não é?
como se não tivesse nada em casa. Hoje em dia a ceia passou por uma grande mudança, já não é mais uma festa, apesar que algumas igrejas ainda fazem essa festa ágape, mas as nossas igrejas presbiterianas não fazem, só é servido o pão e o vinho, não é? De forma que não há como os irmãos pensarem em comer e beber só para si. Mas há outras formas de pecar por falta de amor, né? Na igreja, no corpo de Cristo, né? Muitas vezes quando pensamos somente em nós mesmos, tomamos decisões ou falamos coisas apenas pensando em si próprio ou no seu bem-estar, né? Em particular, individual. Não deve ser assim entre nós. Nós devemos sempre tomar as nossas decisões e agir de forma que seja bem, que isso também seja bom a todo o corpo de Cristo, a toda a igreja de Deus. Ok? Então, essa deve ser a nossa atitude. Senão, nós estamos agindo, não é? é, é, é nós estamos agindo semelhante aos coríntios ali na ceia do Senhor. Mas outra relação que o apóstolo Paulo faz com Jesus Cristo na ceia é a entrega de Jesus Cristo. Primeiro ele fala ali no verso 23, né? Ele vai exaltar o amor de Cristo que, quando foi traído, ainda sendo traído, ele celebra a ceia do Senhor. O segundo ponto que Paulo ele traz assim é no verso 24. Ele vai dizer: E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Esse é meu corpo que é dado. Jesus vai falar Paulo vai falar da entrega de Jesus, né? Ou seja, da servidão de Jesus, o serviço de Jesus a Deus, em primeiro lugar, mas também por nós, né? Essa questão do crente se oferecer, do crente ser servo uns dos outros, não é? E nós sabemos que a cruz ela não ocorre por acaso, né? Antes de tudo, ocorreu um acordo divino, né? O Pai, era a vontade do Pai que o Filho se oferecesse para morrer na cruz para a salvação dos pecadores. E é justamente isso que ocorre. João 3,16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós vemos aí a entrega do Filho, né? Nós vemos também em Romanos capítulo 8, verso 32, vamos lá? Romanos 8, 32, diz: Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, esse versículo vai falar da entrega. Jesus, ele se entregou na cruz em nosso lugar. Por isso, dizemos que a cruz não simboliza o fracasso de Deus, mas a vitória dele sobre todos os poderes do inferno, sobre a soberba do diabo, não é? E daqueles também que o servem, do pecado e da morte. Todos quanto tentaram prejudicar o plano de Deus para a salvação fracassaram também. Então, com essa entrega, Jesus ele traz a vitória, não é? E Paulo está ensinando aos coríntios ali, e fica uma lição para nós também, de nos entregarmos a Deus, para fazer a vontade de Deus, não é? E não a nossa. Tenha em mente, quando você lê a primeira carta aos Coríntios, que Paulo está combatendo, não é, o individualismo, né? A soberba, o egoísmo do coração do homem, porque era isso que estava havendo em Corinto, né? Era uma igreja muito esfacelada, muito dividida, e Paulo estava combatendo essa distorção
que estava havendo na igreja. E eles se exaltavam por conta dos seus dons, por conta dos seus talentos, não é? Por ser uma igreja grande, mas, no entanto, eles estavam divididos, não é? E Paulo estava combatendo. Isso justamente com uma das suas distorções se dava na ceia do Senhor. E Paulo, então, usa esse momento da ceia para ensinar para eles, né, o que Jesus fez. E o que Jesus fez? Jesus, ele ama, né? Ele ama, ele vai até as últimas consequências, mesmo sendo traído, mesmo com as dificuldades. E agora ele está mostrando também que Jesus, ele se entrega a fazer a vontade do Pai. E através dessa vontade é que vem a vitória sobre a sua vida com a ressurreição. Então, os crentes de Corinto deveriam fazer a mesma coisa. E nós, né, devemos também fazer o mesmo. Lembrar que a Santa Ceia é um momento de amor e um momento de entrega, né? Entregarmos para Deus as nossas vidas, entregarmos para Deus os nossos pecados e nos comprometermos não é, de servir a Deus com integridade de vida. Então, isso tem que ser importante, tem que ser aqui enfatizado. Não é? A ceia do Senhor nos faz lembrar o quanto o nosso Salvador sofreu por amor de nós. Ele deixou a sua glória, esvaziou-se, fez-se servo e se humilhou até a morte de cruz. Não é? Que graça maravilhosa, irmãos. Nada ele fez por constrangimento. Essa demonstração de amor sacrificial e abnegação deve reger as relações entre os irmãos de fé. Somos desafiados a amar com o mesmo amor que Jesus, mesmo amor que Jesus nos amou. Assim como ele partilhou o seu corpo por amor à igreja, assim devemos dar a nossa vida em favor do nosso irmão. Veja o que diz o apóstolo João em 1 João capítulo 3, verso 16. 1 João, capítulo 3, verso 16. Olha lá. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Que maravilhoso, né, irmãos? Então, Paulo está trazendo essa reflexão também na ceia do Senhor, que antes de disputa, de partidarismo, a igreja deve refletir a Cristo no seu amor e na sua entrega, na entrega da sua vida por amor daqueles que são os seus irmãos, né? Nós somos irmãos de Jesus Cristo e os nossos irmãos são nossos irmãos mesmo, e nós devemos fazer o mesmo que Cristo fez por nós, não é? Entregando as nossas vidas aí em favor dos nossos irmãos. Por último, a ceia também lembra de outro aspecto. Esse aspecto último aqui, que a ceia mostra sobre Jesus, falou sobre amor, falou amor sobre entrega, e agora vai falar sobre a volta de Cristo, né? Ele é mais uma exortação do que qualquer outra das relações que Paulo fez com Jesus, né? Isso quer dizer que Jesus vai vir para prestar contas, né? Para tomar essa prestação de contas, melhor dizer, dos irmãos, né? Quando ele vier, né, e nós encontramos isso em algumas parábolas que ele contou, ele vai querer saber, de uma certa forma, assim, é lógico que ele sabe todas as coisas, mas o que nós fizemos com os nossos talentos, com os nossos dons, como nós agimos, não é? Enquanto ele esteve ausente no céu, né? Presente em nossos corações e nossas vidas, através do Espírito Santo, mas ele vai tomar conta de nós, né, do que nós fizemos com tudo isso. Então ele vai voltar, Jesus vai voltar. E é essa exortação que Paulo faz no verso 26. Nós lemos o 23 e o 24, e agora nós vamos ler o 26 para evidenciar essas três relações que Paulo faz na ceia sobre Jesus Cristo. Diz assim: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha.
Ou seja, os coríntios estavam, né, estavam, de certa forma, brincando com a ceia do Senhor, né, tomando despreparadamente. Por isso é necessário haver um preparo, um exame, né? O apóstolo Paulo vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Nós não podemos nos apresentar à mesa do Senhor, comparecer à mesa do Senhor, precipitadamente ou sem exame, não é? Por quê? Porque nós corremos o risco de atrair juízo sobre nós mesmos, né? E ele diz, então, ele faz essa exortação, que todas as vezes que nós nos reunimos para tomar a ceia, para beber o cálice do Senhor, comer o pão e beber o cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Então, deve ser uma exortação ao corpo de Cristo, não é? A volta de Jesus Cristo, a volta de Jesus Cristo. A participação do crente na ceia, além de ser uma celebração, é também o anúncio da morte, da ressurreição e principalmente da volta de Jesus Cristo. Não é? Nós estamos dizendo com a celebração da ceia: ó Senhor, nós lembramos o que o Senhor fez, o amor do Senhor por nós estamos anunciando isso ao mundo e nós estamos preparados para que o Senhor volte e nos encontre como igreja imaculada do Senhor. Então é isso que nós fazemos. Não pode ter outro sentimento, outra opção na ceia do Senhor, mas é isso, que é esse sentimento que deve reger a nossa participação na ceia do Senhor. O seu amor, né, a sua entrega, o seu compromisso com o Pai e também agora a sua promessa de voltar. E sabendo que o nosso Senhor irá voltar, nós temos que estar preparados, todos, cada um de nós. Preparados como? Não é? Preparados com atitudes, né? Atitudes essas que nós já falamos, de amor, de entrega, não é? De espera ao Senhor, tratando bem uns aos outros e, acima de tudo, né? Com as nossas relações em dia com Deus, né? Todas as vezes que nós comemos o pão e bebemos o cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que ele venha, ok? Cristo vai voltar, né? Como salvos um dia iremos comparecer diante do trono para que as nossas obras sejam julgadas, né? Então, e o crente tem que lembrar-se disso, porque as coisas que ele faz aqui estão sendo observadas por Deus, né? E assim, o crente não tem não é porque ele é salvo que ele tem uma permissão para sair pecando e saindo e fazer o que ele quer, fazer o que ele pensa. Não, não é? Todos nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo, né? Veja o que o próprio apóstolo Paulo vai falar aqui em 1 Coríntios, né? Capítulo 3, verso 9 em diante. Ou seja, ele já havia explicado isso aos irmãos coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3, verso de 9 até o 15. Diz assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Ele vai falar das obras, né? Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então nós vemos aqui um julgamento de obras até dos próprios filhos de Deus, né? Pedro, ele vai dizer que o julgamento começará pela própria casa de Deus. Então, nós temos que fazer essa relação,
né? Nesse dia que nós deveríamos estar celebrando aqui na igreja a ceia do Senhor, nós estamos em nossas casas, não estamos podendo nos reunir, mas não devemos deixar, não é, de fazer essa reflexão. Eu tenho amado o meu irmão, eu tenho amado o próximo, eu não tenho vilipendiado o seu nome, não é, de alguma forma, eu não tenho desprezado ele nas minhas atitudes, não é? Também, será que a nossa atitude de entrega a Deus tem sido correta? Então temos que fazer essas reflexões, não é? Na certeza de que Cristo voltará, e quando ele voltar, ele vai pedir para nós, não é, conta de tudo aquilo que ele nos confiou. E certamente, o amor ao próximo é algo que cada um de nós terá que prestar conta a Deus, né? O amor ao próximo e o amor de uns para com os outros, o amor aos nossos irmãos, o próximo que está mais próximo da gente, não é? Então não nos esqueçamos disso, que Paulo faz essa relação para combater o individualismo, né? Para combater a soberba e, não é, o orgulho que estava havendo com os membros da igreja de Corinto. Porque quando eles se reuniam, não é, apesar de serem orgulhosos dos seus dons, uma igreja cheia de dons e talentos, presenteada por Deus, apesar de tudo isso, quando eles se reuniam para vexame, para vergonha, né? Porque havia partidarismo, havia egoísmo e havia quem não se preocupasse com o seu próximo, com o seu irmão. O que havia é que uns comiam demais e outros ficavam com fome, bebiam demais e outros ficavam com sede, não é? E isso justamente na ceia do Senhor, uma reunião criada por Jesus Cristo para demonstrar comunhão. Então vejam só, né? Como nós podemos nos desviar dos caminhos de Deus, né? Esquecendo das coisas mais elementares, as coisas mais elementares como o amor, né? Então, portanto, que seja um momento de reflexão para todos nós, amém? Que seja um momento de reflexão, que esse momento que estamos passando em casa possa servir para sentirmos saudades, como estamos sentindo saudade dos irmãos, e que ao nos reunir, ao termos novamente a oportunidade de reunião e de celebrar a ceia do Senhor, façamos isso com uma atitude cristã, né? Amando como Jesus amou, a ponto de se entregar uns pelos outros, né? Portanto, se doando, né? E, acima de tudo, tendo como juiz, né, das nossas atitudes o próprio Senhor Jesus Cristo, que está vendo tudo e um dia voltará para julgar as nossas obras. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Que sejamos assim instruídos pelo Espírito Santo para cada dia nos apresentar mais crentes, né? Como igreja imaculada, sem mancha, na presença do nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa igreja e a cada lar aqui representado. Vamos orar para encerrar esta mais este culto ao Senhor. Estamos aprendendo aqui a mexer em alguns componentes, em algumas redes sociais, e vamos assim melhorando a cada dia, tá bom? Com a graça de Deus, os irmãos tenham mais um pouco de paciência. Vamos orar então, encerrar com a bênção apostólica. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, e te louvamos por todas as bênçãos
que o Senhor tem derramado, pelo teu sustento, pelo teu cuidado, ó Deus, pela tua palavra, pelos teus ensinamentos para com a tua casa. Que apesar, ó Deus, de não poder se reunir, ó Deus, ainda podemos estar em comunhão através da tecnologia, da inteligência que o Senhor deu ao ser humano. Te agradecemos. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor nos permite que expressemos a nossa comunhão uns com os outros através do exemplo maior que é o do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário em nosso lugar. Portanto, ó Deus, obrigado pelo amor que o Senhor dá a cada um de nós para que amemos uns aos outros como Cristo nos amou. Obrigado também por aquele sentimento de compartilhar, de ajudar, de se entregar em favor uns dos outros. Como é bom, Senhor, poder ser ajudado, poder ser alvo das orações dos nossos irmãos, poder ser perdoado, porque falhamos, não somos perfeitos e muitas vezes resvalamos uns nos outros e magoamos, às vezes até sem querer, ó Deus, mas como é bom ser alvo sempre desse amor dos irmãos e dessa entrega, ó Deus, como Cristo se entregou por nós para fazer a vontade do Senhor. Que tenha esse sentimento no nosso meio, ó Deus, não só durante a ceia do Senhor, mas durante todo o relacionamento da igreja. E por fim, ó Deus, obrigado, porque nós vivemos e agimos na esperança de que o Senhor retorne. As atitudes da igreja, elas devem estar pautadas na volta de Cristo, né? Sabendo que o Senhor pedirá contas de como agimos. E que maravilhoso é saber que nós contamos com um Deus misericordioso, um Deus perdoador, que por final, ó Deus, haverá de perdoar e ter misericórdia de todo aquele que o aceitar como único e suficiente Salvador. Fica agora com a nossa igreja, com o nosso pastor Reverendo Francisco, com a sua esposa, ó Deus, a Vera, os seus filhos. Abençoa o seu lar, a sua casa, que representa, assim, representando toda a nossa igreja, a quarta igreja presbiteriana São Bernardo do Campo, a congregação presbiteriana do Jardim Alvarenga também abençoa os nossos irmãos, ó Deus, seja em cada lar, e com todo aquele irmão que está espalhado por esse Brasil e quem sabe, ó Deus, até fora dele, abençoa, Senhor Deus, para que tenham essas atitudes, as mesmas que Jesus Cristo teve por amor de nós, por obediência ao Pai, ó Deus, e ali lembrada pelo apóstolo Paulo na celebração da ceia do Senhor na igreja dos Coríntios. Ó Deus, que caia por terra todo o partidarismo, todo o individualismo, toda a soberba, todo o egoísmo nosso, para que Cristo, ó Deus, se evidencie em nossas atitudes, na atitude da igreja do Senhor. Fica conosco, abençoa todos os lares, nós oramos, ó Deus, por aqueles que estão enfermos, que o Senhor visite, ó Deus, o reverendo Ronaldo Lidório, a Rossana, os seus filhinhos também, que já, algum que está manifestando, ó Deus, a doença Covid-19, mas sabemos que o Senhor está com o teu servo, com a tua serva, com a sua família, em nome de Jesus. Protege-os, ó Deus, de todo mal, bem como todos os irmãos que têm pedido oração na nossa igreja. Continua, ó Deus, a abençoar e a livrar do mal. Abençoa também o nosso país, ó Deus, os nossos governantes, o presidente, os ministros, os governadores, os prefeitos, ó Deus, os vereadores, enfim, Senhor, todo aquele que está, que foi instituído por vontade do Senhor. Que o Senhor os sustente, os guarde e abençoe a nossa nação, o nosso povo. Dá-nos uma semana repleta de bênçãos na tua presença. Ó Deus, te rogamos também, pedimos, clamamos que o Senhor possa tirar esse mal sobre o nosso mundo e que possamos voltar, os crentes,
todos os lugares. Ó Deus, o Senhor nos dê a vitória e possamos novamente nos reunir na tua casa para cultuar ao Senhor e, ó Deus, participar da ceia do Senhor. Muito obrigado por tudo. Nós oramos agradecidos no nome santo e precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Receber a bênção, irmãos. Queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor insondável de Deus, o nosso Pai, as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus repousem sobre nós, povo de Deus que estamos aqui, e sobre todos os nossos irmãos, espalhados sobre toda a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus os abençoe. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado a todos os irmãos que estiveram conosco. Muito em breve aí teremos também o sermão com o reverendo Francisco. Acompanhe.